Para que as pessoas entendam, Edrísio, muitas pessoas ainda elas têm um conhecimento limitado em relação às atribuições de fato da autarquia municipal de mobilidade, trânsito e transporte de Araripina. Quais são as atividades realizadas, por exemplo, diariamente pela autarquia? Uma pergunta muito pertinente, Cleide. Nós recebemos diuturnamente sugestões, elogios, né? Por que não dizer também críticas ao nosso trabalho, mas nós temos como meta, né, como objetivo principal a segurança viária. Uma das atribuições, né, da nossa autarquia municipal de trânsito é justamente trazer essa segurança viária da melhor forma possível. O trânsito, só para efeito de informação, Cleide, ele tem três diretrizes. Quais sejam? A engenharia de tráfego, né? Nós temos também a educação, que é de suma importância, e por que não dizer a fiscalização. Então são os três pilares, né, que movem o trânsito, ou seja, que traz esse dinamismo, que traz essa responsabilidade a nós como gestores de trânsito, né? E nós cumprimos da melhor forma possível. A engenharia de trânsito, nós sabemos que são pavimentações viárias, né? As condições de trafegabilidade, tá certo? A educação é justamente o que nós temos como Maio Amarelo, a nossa referência, mas essa educação, ela é feita durante todo o ano com ações como palestras educativas, né? Participações em eventos, e a própria equipe da nossa autarquia de trânsito diuturnamente está presente, né, no trânsito de Araripina, nas vias, trazendo informações, trazendo orientações para os transeuntes e condutores. E a questão de fiscalização, nós, enquanto gestores de trânsito, temos que ter também, temos que dar ênfase à fiscalização, que é para aqueles desavisados, as pessoas que realmente burlam a orientação que o Código de Trânsito traz, né, para que o trânsito se torne mais seguro e de uma forma mais ordeira. A gente tem visto câmeras aqui, principalmente aqui na avenida próxima ao hospital e em outros lugares. Alguns até dizem Araripina, o centro está virando um Big Brother, ou seja, um reality show. Como é feita essa fiscalização e também a questão de monitoramento aí do trânsito aqui no município? Sabino, nós temos implantado, né, eu acho que a população vem acompanhando aí o nosso trabalho de implantação de câmeras de videomonitoramento. O videomonitoramento hoje está para o trânsito, né, de uma forma necessária. Para quê? Para que a gente tenha imagens da dinâmica do trânsito. Sem essas imagens, muitas vezes não tem como a nossa equipe cobrir todas as ocorrências de trânsito em Araripina. Então nós estamos em fase final da implantação do nosso centro de controle operacional, onde iremos ter muitas vias da nossa querida Araripina cobertas por essas imagens. E aí evitar ocorrências e, por que não, fiscalizar também aqueles condutores que infringem a legislação de trânsito. E quais os principais desafios, Edrísio? É a resistência da população? É realmente a falta de conhecimento? Quais são os principais desafios que a autarquia enfrenta no dia a dia para realizar esse trabalho? Uma pergunta importante, Cleide. Nós temos hoje em Araripina, né, uma equipe que se preocupa demais em orientar, né, os nossos condutores, mas é como se nós orientamos os condutores, né, de uma forma e eles por vezes fazem de outra forma. Então isso traz para nós uma preocupação, uma insegurança, né, ao ponto de querermos trazer Araripina como um modelo regional de trânsito, de segurança, mas muitas vezes tem essas pessoas, esses condutores que insistem, né, na imprudência diária do nosso cotidiano, né, no trânsito. O trânsito é dinâmico, o trânsito ele não espera, é todo mundo com essa pressa, né, essa correria diária que nós temos para resolver nossos problemas, mas é numa pressa dessa, é num minuto, né, de distração, de inobservância às leis de trânsito que acontece a ocorrência, e aí vem a ceifar vidas, e aí vem a trazer prejuízos, digamos assim, de bens materiais, mas o bem maior que seja a vida, que é o que a gente cuida, né, e quer, certo?
que seja realmente o privilégio, né? A nossa intenção, qual seja, é cuidar da vida do transeunte e cuidar da vida dos condutores como um todo. Nesse caso, quais são as metas aí da agência para melhorar a mobilidade e também a segurança no trânsito até o final desse ano? Nós temos um planejamento, Sabino, de sinalização viária, né? Horizontal e vertical. Nós recebemos a secretaria, né, deficiente em relação a material, a insumos, né? Inclusive nós estamos aí, eu junto com o Darlan, nosso secretário, aguardando que sejam realizadas as licitações pertinentes à compra de insumos para que a gente dê andamento ao trabalho, ou seja, nós vamos ter a vídeo monitoramento funcionando, nós vamos ter uma sinalização viária à altura de Araripina, tá certo? Nós vamos ter orientadores de trânsito, né, que cuidam da população. O nosso prefeito Avilás Mateus, Cedriz, eu quero um trânsito humanizado. Vamos trazer a população para a nossa autarquia de trânsito, para discutir, debater, sugerir e trazermos assim essa interatividade, né, entre nós e a população. Muitas vezes órgão de trânsito é visto como aquele patinho feio. Isso não existe. Nós estamos aqui para trazer essa humanização em relação ao trânsito, né? E as obras, como você me perguntou, Sabino, elas vão sair do papel. Nós estamos com um planejamento anual, né, já de segurança viária, e pode ter certeza que até o final do ano nós temos muita novidade aí, inclusive de estacionamento. Nós temos aí uma novidade sobre o nosso estacionamento, que hoje é deficiente, mas nós estamos cuidando para melhorar isso aí também. Inclusive foi pauta de uma das nossas reportagens aqui, né? Enquanto visita ao comércio, muitas pessoas, né, Márcio, abordavam o Márcio, a Isa, olha esse trânsito, faça uma matéria aqui sobre o trânsito, e a gente conversando, a nossa equipe conversando com comerciantes, com pessoas que precisam utilizar o trânsito ali durante os dias úteis, cada um com uma opinião diferente. Um diz, já deveria ter zona azul, precisa organizar, não tem como, a gente deixa de comprar no comércio de Araripina só por conta de não ter onde estacionar, compra agora só pela internet, e isso acaba prejudicando até o próprio comércio, né, Edris? A gente tem que entender que a cidade cresce, evolui, e a gente precisa se adequar a esse crescimento. Só para efeito de informação, eu trago aqui para vocês, Araripina hoje ela tem uma frota de 40 mil veículos, né? Desses 40 mil, nós temos aí, Cleide, Sabino, 21 mil motos circulando aqui no entorno do nosso município. Então é meio a meio, doutor? É muita coisa, é muita coisa. Mas nós estamos, né? Perdão, doutor, essas são as que são de Araripina, sem contar com os que vêm de fora, que também circulam por aqui, ou já é total? É a frota flutuante, né? Distritos, né? Povoados, etc e tal. E a sede. Certo. Entendeu? Ou é outros estados, outras cidades, não? Não. Isso é o que nós trazemos de dados, né? Que o Detran estadual nos passou, tá certo? Prefeito informativo. Então, assim, requer o quê? Uma atenção, um cuidado de todos nós que fazemos a gestão de trânsito de Araripina. Qual seja, desde o estacionamento, né, até a velocidade imprimida, né, em um veículo como uma motocicleta. Em Araripina, nós somos testemunhas, nós não temos como desenvolver uma velocidade acima de 30 km por hora. Nossas vias, elas não permitem isso. E o que a gente vê é que alguns condutores, eles ultrapassam isso, né, sem a menor preocupação, trazendo aí uma imprudência absurda no nosso trânsito, né? E nós tentamos coibir isso com fiscalização. Eu vou aqui bater até numa tecla que tem incomodado muito a população, Cleide, Sabino e aos telespectadores, que é a questão da manobra chamada de grau, que alguns motociclistas insistem em fazer, né? E temos também a questão do cano de escape, né? O escapamento chamado torbal. Esse tem trazido aí, digamos assim, uma verdadeira, eu poderia até usar um desassossego, viu? Um desassossego, uma perturbação da ordem pública, né? E o pior, foi doutor... objeto, inclusive, desculpe, Cleide, foi objeto, inclusive, de discussão agora junto ao Ministério Público, né? Nós vamos pedir
uma audiência com o Ministério Público para tratar disso também. Porque a população que reclama aqui no nosso programa diariamente sobre essa questão, doutor, elas ficam que meio também perdidas. A gente chama quem? É a polícia? São os agentes? Da delegada são menores, não pode ser preso, pode ser apreendido, a moto volta para casa. E é uma confusão em relação a quem é responsabilizado, a quem a gente denuncia, quem a gente chama para poder resolver essa situação. Eu espero que essa audiência realmente resulte em um rumo, em algo de concreto para que as pessoas entendam que Araripina não é uma terra sem lei, né? Com certeza. Então nós estamos fazendo um trabalho de orientação, né, de prevenção de acidentes. O colega André vai daqui a pouco trazer, né, informações sobre o comitê onde ele participa semanalmente de reuniões, buscando, né, minimizar aí essas ocorrências e dar um basta nesse desassossego, né, que a gente tem aí testemunhado, Cleide. Dentre outras ações que nós iremos promover junto ao trânsito de Araripina, nós temos aquela preocupação, né, em alguns pontos. Especificamente eu vou falar ali do Alto da Boa Vista, que eu recebo diuturnamente questionamentos. Edrizio, o que é que nós vamos fazer para melhorar ali? O que é que vocês vão fazer? Então nós temos um projeto, né, de implantar um binário, Cleide, Sabino, para que o fluxo, né, a dinâmica do trânsito ali melhore. Ou seja, nós iremos apenas ter o sentido de subir, né, ali ao Alto da Boa Vista, e na via lateral, certo? Será o direcionamento de descida. Ou seja, naquela paralela, né? Exatamente. Nós vamos subir por essa que já está congestionada, né? Que nós trazemos a essa preocupação diária em estar lá presenciando, né? Dias atrás, a gente vai lembrando aqui, a mãe de um aluno, né, ali da creche Tia Dionéia me chamou: Edrizio, o que é que a gente pode fazer para melhorar, né, essa locomoção aqui? Nós temos aqui 200 famílias que vêm buscar os filhos, né, diuturnamente, e temos essa preocupação. E aí é mais um tema, é mais uma pauta para a gente colocar uma ação para resolver aquele problema lá, Sabino. Então nós temos aí várias intervenções viárias que vão ser feitas ao longo do ano de 2025, né, para melhorar, trazer mais dinamismo para o nosso trânsito e segurança para os nossos condutores e transeuntes. E agora a gente vai conversar com o André, que é coordenador da Educação para o Trânsito dentro da AMMTT, que inclusive, doutor Edrizio já falou agora há pouco, que ele participa de um comitê que trata dessas questões mais voltadas para a educação para o trânsito, que tem ido a Uricuri, sentado com outros órgãos, outras autoridades para tratar sobre o assunto. André, conta pra gente de que se trata esse comitê, o que vocês discutem por lá, existem planos de ações determinados por lá? Com relação ao comitê, Cleidinha, quando você traz o questionamento, traz a pergunta, se trata basicamente de 2 comitês, que são capitaneados pela 9ª Gerência Regional de Saúde em Uricuri. O primeiro comitê é o Comitê de Prevenção de Acidentes com Motocicletas. Faz parte desse comitê as autarquias de gestão de trânsito dos municípios. No caso, hoje aqui na nossa região, nós temos Araripina e Uricuri com o trânsito integralizado, ou seja, com o trânsito municipalizado. Temos alguns outros municípios que estão em fase de implementação das políticas de segurança para o trânsito, como é o caso, por exemplo, de Exu, está no processo de municipalização. Outros municípios destacaram e manifestaram interesse em iniciar o processo. Trindade, por exemplo, é um desses municípios que está manifestando o interesse de iniciar o projeto de municipalização do trânsito. E outros órgãos que fazem parte Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, a 9ª Gerência Regional de Saúde, os órgãos de trânsito, como eu falei anteriormente. Nós estamos também com a presença da Gerência Regional de Educação, a GRE passou a integrar esse órgão, os DETRANS através das CIRETRANS, tanto a de Araripina quanto a de Uricuri. Então é um comitê que se reúne mensalmente, online em alguns eventos e presencialmente,
para discutir ações que são voltadas à segurança no trânsito, com ênfase na motocicleta. Não por outro motivo, a motocicleta, ela é carro-chefe de desgraça na nossa região. Então, os mais alarmantes índices de acidente, tanto do ponto de vista da probabilidade de acontecer, quanto do ponto de vista da severidade, da gravidade das lesões que são provocadas, estão a motocicleta. Então foi criado um comitê para trabalhar e tratar de assuntos, planos de ação que estão voltados 100% para práticas, boas práticas de segurança para a condução de motocicleta. O ideal seria nós zerarmos os números. Nós não vamos conseguir isso, porque, como foi dito anteriormente, o trânsito ele é muito dinâmico, ele é feito do poder público e é feito dos usuários. O poder público fazendo a sua parte sozinho, nós não temos a eficácia necessária para fazer com que esses números minimamente sejam reduzidos. E aí a gente tem um desafio terrível pela frente, que é conseguir convencer as pessoas que elas são responsáveis por si mesmas. Então esse comitê de prevenção de acidentes com motocicletas é um comitê, como você viu, vocês estão vendo, que ele é formado tanto por órgãos da sociedade civil, que envolve a parte de educação, a parte de saúde, como órgãos fiscalizadores, como é o caso, por exemplo, das forças policiais e dos órgãos de gestão de trânsito. E o objetivo é simples: reduzir os números de acidentes com motocicletas. E esse é um dos comitês. O outro comitê, aí o nome é até um pouco aflitante, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim. Comitê do óbito por acidente por transporte terrestre. É um comitê onde nós tratamos dos números de óbitos no nosso trânsito. Esse comitê, diferente do comitê de prevenção de acidente de moto, é um comitê que trata basicamente do fato ocorrido. A gente não trabalha de forma preventiva, a gente trabalha em cima das estatísticas e dos números dos fatos ocorridos. Agora, no início do mês de junho, nós estaremos nos reunindo lá na 9ª Gerência Regional de Oricuri para discutir os óbitos que nós tivemos na região. Né, por se tratar de um órgão que é capitaneado pela 9ª Gerência Regional de Saúde, nós vamos discutir os óbitos que ocorreram aqui na nossa região. Inclusive teve um que trouxe uma comoção muito grande a Araripina, que foi o falecimento daquela moça que trabalhava no Hospital Santa Maria, que faleceu em função de uma colisão de um ônibus com a motocicleta que ela seguia viagem, saindo do trabalho com o esposo. E assim, a gente vai estar trazendo as possibilidades do que a gente acredita terem sido os nexos de causa do acidente, porque a gente faz literalmente um trabalho de investigação desses acidentes. E aí qual é a finalidade dessa investigação? Identificar as causas. Márcio mesmo, eu já tive a oportunidade de sentar com o Márcio e a gente conversar um pouco sobre o Maio Amarelo, e eu entreguei para Márcio alguns relatórios dos 2 primeiros meses do ano de 2025, onde, se você observar, tem números lá que são voltados para as condições a qual os acidentes acontecem. E aí a gente vai encontrar diversos dados, como por exemplo, faixa etária. A faixa etária em que os acidentes mais ocorrem, elas estão relacionadas entre os 16, 17 anos até os 25 anos. Ou seja, nós temos de condutores não habilitados por questão da idade, até condutores habilitados desavisados, como a Edris colocou no final. Desavisados porque eu não consigo entender como é que uma pessoa é habilitada, passou por um processo de capacitação em uma autoescola e comete algumas atrocidades. E quando eu falo de atrocidade, eu estou falando mesmo de atrocidade. Você colocar a sua vida em risco, e mais do que isso, colocar a vida de outras pessoas em risco, é uma condição ridícula. É uma condição que a pessoa ainda irracional, né? É irracional. A pessoa ainda enche a boca para dizer que é habilitado, que dirige há 20 anos. E aí, quando a gente vai para as estatísticas, as condições dos acidentes, as causas principais: consumo de bebida alcoólica e de substâncias entorpecentes, condutores menores de idade, ausência dos dispositivos de segurança, ou pelo menos a inadvertência do uso dos dispositivos de segurança, como cinto de segurança, capacete é uma coisa assim absurda. É recorrente as causas das lesões mais graves em função da ausência de capacete. Acabamos de sair de uma blitz educativa.
muitas pessoas conduzindo nos seus veículos, pessoas sem capacete. E o que me deixa mais estarrecido é que um pai, uma mãe, coloca o filho, criança menor de 10 anos, 8 anos, 9 anos, em cima da moto sem a proteção. Já não se pode conduzir criança nessa idade em função do CTB, mas ele que ainda coloca sem nenhuma proteção, mas ele está de capacete. E aí você pensa na seguinte situação, hipotética, trágica. Uma pessoa dessa sofre um acidente com o filho nessa condição, o filho morre, o filho sofre uma sequela grave, o pai está protegido, a mãe está protegida, mas e aí? Quem de usuário do trânsito, quem da população está preparado para conviver com a culpa de ter enterrado o filho numa condição que poderia ter sido evitada? Bastava se usar um simples capacete. Então, assim, a gente tem dentro desses dois comitês um fluxo de trabalho muito intenso. Diariamente a gente tem diálogos dentro dos comitês. Hoje mesmo eu já recebi mensagem de várias pessoas, de Ricardo, que é do representante do Observatório de Trânsito, do Senatran, de Kerman, que é a coordenadora dos dois comitês. A gente diariamente está tendo conversas com as pessoas. Araújo, que é o coordenador da Operação Lei Seca, que faz parte dos dois comitês. Então, diariamente a gente está trocando ideias, conversando, discutindo. Quando um acidente ocorre, que a gente vai entender a dinâmica do acidente, imediatamente o comitê está ali. E aí, pessoal, souberam do acidente que aconteceu em tal lugar, em tal cidade, a condição foi essa. Então, assim, já são acidentes que ocorrem que entram no radar desses comitês para a gente discutir as causas desses acidentes. E é alarmante. E ações específicas para aquele local, né? Ações específicas para aquele local. Pra vocês terem uma ideia, hoje, até algum tempo atrás, quando ocorria uma condição dessa, aí eram feito todo um levantamento de onde a pessoa que sofreu o acidente é. Vamos botar, é de Trindade. O carro está emplacado em que cidade? Araripina. O acidente aconteceu aonde? Em Bodocó. Aí ficava aquele jogo de qual é o município que vai tratar dessa condição. Hoje, todos os municípios são envolvidos. Tanto é que todas as secretarias de saúde do município, dos municípios, independentemente de fazerem parte do comitê, recebem relatórios e formulários para preenchimento das condições de cada acidente ocorrido quando tem óbito. Então a secretaria dos municípios vai precisar preencher esse formulário, trazendo dados que são relevantes e relativos àquele acidente, independentemente de onde o acidente aconteceu. Antes de falar sobre o Maio Amarelo, eu queria saber aqui sobre essa questão, porque em conversa em off, André ele dizia para mim, olha, Márcio, a grande preocupação é que o número de pessoas que sofrem acidentes não são as mulheres que são tão criticadas no trânsito. Muito pelo contrário, são os homens, porque eles andam de todo jeito, do jeito que eles acham que é certo. Muitos sem capacete e muitos não sabem dessa história. A motocicleta, ela foi feita só para uma pessoa. De tanto reclamarem, abriu espaço para que também tivesse outra pessoa também nessa motocicleta. Darlan, bem-vindo aqui sobre esses assuntos, esses dados alarmantes. O que é que você tem a dizer? Quais são as metas que vocês já estão preparando para literalmente acabar com tudo isso ou amenizar? Falando primeiramente da estatística e do comentário da pergunta que o amigo Sabino fez, isso acontece estatisticamente, realmente por André já tinha ali passado, porque muitas vezes o homem, ele se sente, não, eu já sou bom motorista, eu sou mais forte, às vezes é essa situação. E a maioria dos acidentes, como é provado estatisticamente, acontece com os homens, porque muitas vezes as mulheres, por ela não ter essa confiança toda, elas são mais prudentes. E a mulher também, estatisticamente é comprovado, não só na área de trânsito, mas em outras áreas, quando ela vai aprender algo ou iniciar algo, ela treina mais, ela tem mais cuidado, então ela é mais prudente. E no trânsito a gente precisa de prudência. Às vezes o homem, não, eu já sou bom, eu já sei, eu faço isso, acontece, eu sou forte, e acaba às vezes confiando demais e sendo imprudente. Então, isso estatisticamente é comprovado. Sobre as ações, como foi falado do Maio Amarelo, a gente vem não só o mês de maio. O mês de maio tem essa repercussão maior porque é uma data internacional, da qual é usada, né, para chamar a atenção das campanhas para o trânsito, uma questão educativa. Mas a Autarquia de Trânsito de Araripina, a MMTT,
vem desde o início de janeiro, quando foi nos confiada essa missão, trabalhando em que sentido? O nosso coordenador de trânsito, junto com a equipe, tem feito palestra em escolas. Hoje mesmo também cedo já teve uma palestra na escola Antonieta Salatiel. O público em torno de 9 anos se comportou, prestaram atenção, interagiram. Então, a gente faz isso com a expectativa de que essas crianças possam cobrar os pais, tios, avós, familiares. Papai, ensinar a gente que tem que usar o cinto, tem que parar na faixa, tem que usar capacete. Fora isso também... Isso eram os futuros condutores, né, Darlan? Perfeito. Exatamente. É o futuro, na verdade, não só condutores, é o futuro do nosso município, estado e país, exatamente, né? Então a gente tem trabalhado nessa vertente e também trabalhado o nosso coordenador André, dando palestras em empresas privadas, empresas do setor eólico, porque os diretores lá querem assim que o pessoal andem dentro do que preza, né? O CTB, também a questão de segurança para os próprios funcionários. Então a gente tem trabalhado dessa maneira. Outra coisa, além disso tudo, como foi dito aqui, estamos trabalhando blitz educativas. Por que blitz educativa? Porque a gente tenta mais uma vez chegar, como foi usado pelo nosso diretor-presidente, aqueles desavisados que não usam capacete, que andam sem cinto de segurança, que andam infringindo várias outras coisas que tem no Código de Trânsito Brasileiro, que é um apelo que eu faço à população. Isso não é querendo ser chato, não. Isso é para o bem da população. Isso é para o bem da população. Por quê? Como foi falado aqui também por André, por o nosso diretor-presidente, é a questão de evitar acidente. A gente não quer ver ninguém, famílias tristes por alguém inválido, perdendo entes queridos, ou então a pessoa ali em filas, muitas vezes de atendimento, filas cirúrgica, ortopédica, problemas neurológicos causados, sequelas de acidente. Então, quando muitas vezes somos tratados de chatos, taxados de chatos, é na essência de querer que as pessoas evitem que isso aconteça com elas e com seus entes queridos. Uma coisa que foi falada aqui, abordada também, essa questão do barulho das motos com cano torbal, grau. Hoje a gente também tem esse apelo para a questão que hoje a população tem muitas crianças autistas. Então esses barulhos, essas coisas prejudicam bastante essas crianças que se aborrecem com isso, ficam estressadinhas realmente, porque muitas vezes exageram o barulho, como também a causa animal, né? Que hoje tem muitos animais que hoje as festas de hoje, né, pedem para que não tenha fogos barulhentos, enfim, outros tipos de barulho, já para não atingir também a questão dos animais. Então, além da segurança deles, da segurança dos demais, esse barulho, essa confusão toda que causa essas motos, também prejudica tanto algumas pessoas como animais, entendeu? Ok, gente, então... Só queria falar, Cleitinha, para concluir aqui, e não sei se vocês ouviram, nós também trabalhamos recentemente uma parceria com a Secretaria de Turismo, com o secretário Gustavo Fontes. Está se aproximando o São João. A gente já tem planejado toda a questão do São João para a questão de planejamento da segurança dos turistas e do público araripinense que quer, né, usufruir de um São João, que seja tranquilo na questão do trânsito também. Então a gente começamos por a sinalização dos mirantes. Já foi concluído 100% a do mirante do Asa Delta. Foi concluído aqui pós Rádio Grande Serra, à direita, essa estrada PE que vai liga ao Juazeiro do Norte, ao Ceará. Por esse caminho também, o Mirante do Aperto também já foi concluído. Então, nós da Autarquia de Trânsito também procuramos parceria com outras secretarias para que possamos receber aí os turistas que vêm para o São João e a própria população araripinense curtir o São João e as belezas do nosso sertão, que são os mirantes e outras coisas que tem aí. Eu já, como eu falei no início, eu tive a oportunidade de sentar com o Márcio uma vez, a gente conversar um pouco sobre isso. As minhas considerações finais permanecem basicamente as mesmas, Márcio. Apelo. É apelar literalmente, convidar a população de Araripina, os usuários do trânsito de Araripina, a fazer um exame
de um exercício de consciência. A gente tem um trânsito que está sendo modificado, que está sendo estruturado. A estrutura viária do trânsito de Araripina vem sendo melhorada diariamente. É visível isso. Estamos fazendo substituição das placas que são danificadas, inclusive por atos de vandalismo. As pessoas danificam o equipamento, a gente vai lá, faz a substituição sempre que a gente consegue identificar. Por vezes a gente recebe o apoio da população, olha, arrancaram a placa em tal lugar e manda a foto lá na internet, a gente toma conhecimento, vai lá, faz a substituição. Como Edris colocou, estamos num processo licitatório para aquisição de insumos como tintas para fazer a redemarcação das faixas de pedestre, das faixas de retenção, dos meio-fios, e com isso eu carrego comigo, acho que Edrizio também carrega com ele, assim como Darlan e toda a equipe, carregamos o sentimento de estar fazendo a nossa parte. Mas isso não é suficiente se as pessoas não fizerem a parte delas. Se as pessoas não tiverem cuidado, não obedecerem a sinalização, não adianta eu colocar um semáforo quando a luz vermelha é ignorada. Não adianta eu colocar uma faixa de retenção quando não há o respeito à preferência da via principal. Não adianta eu colocar uma placa de indicação de sentido proibido quando as pessoas insistem em jogar a roleta russa trafegando na contramão. Então, as minhas considerações finais são um apelo. Façam a sua parte, porque o poder público vem fazendo a parte dele.